Marcos Braz quer levar Pablo para o Remo. Flamengo faz sondagem por jogador do Al Hilal. E a situação do Gerson ainda está indefinida. Essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos para as notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que atualmente está trabalhando lá na equipe do Remo, tem interesse em levar o zagueiro Pablo para jogar no clube paraense. Agora resta saber qual que é o diálogo que ele vai ter com o Pablo para tentar convencer o jogador a ir jogar lá na Série B no clube do Remo. Isso porque o jogador já assentou no contrato lá no Flamengo, ele que recebe em média 700 mil reais de salário, entre 600 e 700 mil reais de salário, e só recebe isso para fazer academia. Só para isso. Treina em horário alternativo, treina em horário diferente do elenco do Flamengo. E aí o Marcos Braz vai ter que se rebolar aí para tentar levar ele lá pro Remo, que seria um favor que ele fazia pro Flamengo, levando ele para lá, já que ele teve participação direta na contratação de Pablo. Quando o Pablo estava lá na Rússia, ele teve participação direta e trouxe o Pablo até o Flamengo. Então, nada mais justo, né, do que ele levar ele lá pro Remo. Dificilmente o Remo pagar esse salário para ele, né? Na verdade, o Remo não vai pagar um salário tão alto desse tanto para um zagueiro, inclusive. E mesmo que o Flamengo pague 50% do salário do Pablo, ainda vai ser um salário muito alto para um clube que disputa a Série B. E pagar um salário tão alto desse jeito para um zagueiro. Eu acho que os clubes lá de Série B, os mais organizados, talvez paguem aí o salário mais alto, acho que no máximo 150 mil, talvez para um atacante. Agora, para um zagueiro, é bem complicado, né? Agora a gente saber se o Marcos Braz vai conseguir convencer o Pablo a jogar a Série B lá pelo clube do Remo. E nação rubro-negra, já tá de saco cheio, né? Essa situação de Gerson, sai do Flamengo, não sai do Flamengo, ninguém sabe mais qual a notícia que é verdadeira e a que não é. Mas a informação que temos é que ontem, lá na Jovem Pan, o jornalista Mauro César Pereira trouxe a informação que o Zenit não falou nada para o Flamengo que iria pagar a multa do jogador Gerson. Quem está soltando essas informações na mídia, quem está dando essa certeza, é o Marcão, pai do Gerson. Que o Zenit mesmo não falou coisa nenhuma que ia pagar a multa do Gerson. Quem tá falando isso é o pai do Gerson. E cá pra nós, esse pai do Gerson é um pé no saco. Ele de vez em quando vai em podcast, fala mal do Flamengo, fala mal da diretoria do Flamengo, dá entrevista polêmica, falando que o Flamengo não valoriza o filho dele, falando que o Flamengo deveria fazer mais pelo Gerson. E aí o Gerson, ele não é nem uma criança. Ele é um jogador já de 28 anos. Tudo que o pai dele fala é com o consentimento dele. Por quê? Ele deveria tomar as rédeas da situação e colocar um limite no pai dele. Falar, não pai, vamos parar de estar fazendo essas polêmicas aí à toa, porque isso está manchando a minha imagem dentro do Flamengo, com a diretoria do Flamengo, com a torcida do Flamengo. Ele deveria pôr um limite aí no pai dele, né? E também, o Vene Casagrande trouxe a informação, e eu confirmei, porque eu tenho uma fonte agora, tá? Vamos deixar bem claro aqui, não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça. Eu conheço uma pessoa que me apresentou uma outra pessoa que trabalhou no Flamengo até meados do ano passado. E agora nós temos aí como trazer algumas notícias exclusivas e confirmar algumas situações que acontecem lá no Flamengo. E a informação que eu tenho é que no início desse ano, mais especificamente em janeiro, quando o Zenit veio ao Flamengo atrás de contratar o Gerson, o Zenit não ofereceu 29 milhões de euros como estava soltando aí na mídia. O Zenit ofereceu 18 milhões de euros mais algumas bonificações. Qual eram essas bonificações? O Gerson teria que dar um certo tanto de assistência para gol, que isso é possível. Que o Gerson poderia receber mais um dinheiro se ele fosse campeão russo com o Zenit, que o Zenit é o clube que mais ganha o campeonato russo, então essa aí é uma meta totalmente alcançável. Mas depois iria ter que ser o Gerson ser o artilheiro do campeonato russo, o Gerson ser o artilheiro do time na temporada, o time se classificar com o Gerson para a Champions League. E, gente, o Gerson tem um sério problema de chutar pro gol. Gol ele não faz. Faz muito tempo que ele não faz gol, porque ele não chuta. Ele tem medo de chutar pro gol, né? Isso aí é uma meta que não iria acontecer. Ele não ia ser o artilheiro e muito menos
iria ser artilheiro do campeonato russo. Mais fácil ele ser assistente. Agora, artilheiro, não. E todo mundo sabe, só um idiota para não saber disso, que os times da Rússia estão completamente banidos de qualquer competição europeia. Ou seja, o Zenit não vai disputar nenhuma Champions League, nem aqui nem na China. Talvez ele volte a disputar quando acabar esse negócio da guerra. Porque enquanto tiver esse negócio da guerra, o Zenit não vai disputar. Então eles colocaram umas metas impossíveis de ser batida. Impossível de ser batida. E não foi 29 milhões de euros, não. Foi 18 milhões de euros mais bonificações. E bonificações praticamente impossíveis de ser alcançadas, tá? Que fique bem claro. E também temos a informação que a multa do Gerson anteriormente não era de 200 e lá vai quase meio bilhão de reais, não. Era de 70 milhões de reais. E essa multa, ela foi reduzida para 25 milhões de euros quando o Flamengo renovou com o Gerson. A multa antes era de 70 milhões de euros, foi reduzida para 25 milhões, que é a multa atual agora. Então, o Zenit não ofereceu 29 milhões no início do ano, coisa nenhuma, ofereceu 18 milhões. Mais umas metas lá que era impossível de ser batida, de ser alcançada. A multa do Gerson não era meio bilhão de reais, e sim 70 milhões de euros, tá? E agora atualmente é 25 milhões de euros. E quem tá soltando essas palhaçadas aí na mídia é o próprio pai do Gerson, segundo o jornalista Mauro César Pereira. Ele que trouxe essa informação ontem num programa lá, Jovem Pan, que ele apresenta, que ele participa lá, certo? Então a gente sabe que o pai do Gerson é cheio de polêmica, cheio de coisa, porque o Gerson estava esquecido lá na Europa. Primeiramente, a primeira passagem que o Gerson teve pelo Flamengo, ele estava jogando na Roma. Da Roma, o Flamengo trouxe ele começou a ter destaque com o Jorge Jesus do Flamengo. Depois, o Jorge Jesus foi embora, o Sampaoli assumiu, treinou o Flamengo. O Sampaoli gostou muito do futebol do Gerson. Depois o Sampaoli saiu do Flamengo, foi treinar o Olympique de Marseille. Chegando lá, o Sampaoli infernizou a diretoria lá, a presidência lá do Olympique. O Olympique veio aqui até o Flamengo, pagou a multa um valor de 20 milhões de euros pelo Gerson, levou o Gerson para lá. Com o Sampaoli ele jogou muito bem, só que o Sampaoli é aquela bomba relógio, né? Uma hora ele explode e sai do time. Aí o Sampaoli saiu do Olympique de Marseille. Quem assumiu foi um croata chamado Igor Tudor, que atualmente treina o time da Juventus da Itália. O Gerson e esse Igor Tudor tiveram uma desavença lá. O Gerson muitas das vezes nem relacionado para os jogos era, nem no banco de reserva ficava por conta do treinador. E aí o pai do Gerson ia toda hora, vinha no Rio de Janeiro e falava: o nosso sonho é voltar para o Flamengo. Porque a gente quer muito retornar ao Flamengo, o Gerson torce para o Flamengo, aquela coisa toda. O Flamengo foi lá, pagou de novo um valor pelo Gerson, trouxe o Gerson para o Flamengo e o Gerson é o que é hoje. Capitão do Flamengo, hoje em dia está sendo até titular da seleção brasileira, convocação recorrente. E a tendência é que o jogo que vai acontecer nessa próxima terça-feira, mais conhecido como amanhã, dia 10, é que o Gerson seja titular da seleção brasileira. Mas isso por quê? Porque ele está jogando no Flamengo e está tendo destaque no Flamengo. O Flamengo é uma vitrine de luxo para o Gerson. Aí o pai do Gerson fica falando essas coisas como se o Flamengo devesse um favor para o Gerson. Mas na verdade quem deve é o Gerson para o Flamengo. Porque se não é o Flamengo, o Gerson não estava vivendo a melhor parte, a melhor época da carreira dele como ele está vivendo agora. Convocação para a seleção brasileira, titular de seleção brasileira, que é o sonho de todo jogador. Então, o pai do Gerson tem que parar de estar falando merda aí e parar de estar forçando essa situação. Inclusive, quando o Gerson foi renovar com o Flamengo, isso aí já passou, tá? Mas eu vou relembrar aqui. O pai dele ficou infernizando, né, para renovar. E aí o Flamengo foi, renovou com ele. Só que antes da renovação, o BAP assumiu, né, o mandato lá de presidente do Flamengo. E aí teve uma reunião lá com o conselho lá do Flamengo, deliberativo e tal, essas coisas. E falou assim, a gente apresentou uma proposta de renovação de contrato e o atleta Gerson aceitou. Só que o atleta Marcão, que é o pai do Gerson, não aceitou, achou pouco. Aí o BAP até falou, nós temos que saber lidar aí com esse tipo de personalidade aí. Então o próprio Flamengo tem interesse em se desfazer do Gerson, segundo o Mauro César Pereira. Porque o pai dele dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Toda hora descendo a lenha, né, na diretoria do Flamengo, no time do Flamengo, então às vezes é até viável. Então essa saída do Gerson, ela é bem certa até. O pai dele fica forçando a saída dele, dizendo que o Zenit vai pagar a multa, quando na verdade o Mauro César Pereira falou que o Zenit não falou coisa nenhuma. Sim, demonstrou interesse na contratação do Gerson, sim.
mas não falou em nenhum momento que iria pagar a multa. Quem tá falando isso é o pai do Gerson para forçar o Flamengo ou a vender o Gerson ou para valorizar mais ainda o salário do Gerson. Entendeu? Então fica esse entrave todo tempo, ninguém sabe mais de nada. O pai do Gerson realmente é um pé no saco. Talvez como pessoa, se você vê ele tira foto com você e tudo. Só que para o Flamengo já é o pé no saco. O Flamengo entende dessa forma. Então vamos aguardar e ver o que é que de fato vai acontecer aí com o Gerson e nós vamos atualizando aqui você diariamente. E o Flamengo sondou a situação do jogador Malcom, que atualmente joga no Al Hilal, que antes era do Zenit. Cara, esse Zenit sempre tá no meio das coisas, né? Tudo bem que o Malcom não tem nada mais a ver com o Zenit, porque o Al Hilal foi lá na Rússia, lá no Zenit, despejou lá um caminhão de dinheiro lá nos pés do Zenit. O Zenit vendeu o Malcom lá para o Al Hilal e o Flamengo fez a sondagem do jogador. O jogador recebe um alto salário lá no Al Hilal, no time da Arábia. A gente sabe que os caras lá têm dinheiro para dar com pau. E o Al Hilal só aceita negociar um jogador a partir de 60 milhões de euros. E o Flamengo não vai pagar isso. O Flamengo não vai pagar isso. O Flamengo pode até ter esse dinheiro, mas fazer esse investimento num jogador que nem sabe se vai dar certo é uma situação complicada. Talvez eu acho que valeria a pena pagar um valor desse só se fosse o Zico com 20 anos de idade. Aí sim valeria a pena. Agora pro Malcom não tem condição. Até porque não sei nem para que o Flamengo fez a sondagem desse jogador, porque não vale nem a pena. É um bom jogador sim, mas não vale nem a pena pagar um valor absurdo desse em um jogador como o Malcom. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez, mano, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa o like e ative o sino de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras.